A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este é o seu programa, o meu, o seu programa, Falando de Bíblia. Programa Falando de Bíblia vai abordar hoje, está abordando estes vídeos, não é a pedido dos irmãos. Esse vídeo é a pedido de um irmão que tem parentes protestantes do canal Tradição Católica e Debates. É claro que este vídeo também, se ele não for inscrito aqui no canal do Fábio Pentecostes, é claro que eu vou conduzir esse vídeo para lá também, né? Já faz um bom tempo que ele pediu e agora que nós estamos tendo um tempo que eu explicasse um versículo que tantos protestantes jogam na cara dos católicos, que é João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse, irmão Fábio, o que quer dizer esse versículo? Por que os protestantes vivem falando isso para mim direto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu quero dar uma explicação sobre esse versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. No olhar protestante, é completamente fora de contexto. É completamente fora de contexto. Porque pega esse versículo aqui. Você vê que Jesus está o quê? Dialogando com quem? Você vai ver aí, ó. Você vai ver os versículos antes, que Jesus está dialogando com o quê? No versículo 12, capítulo 8, versículo 12, você vai ver, Jesus fala outra vez, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Está dialogando com quem? Discurso com os fariseus. Jesus está falando com os fariseus. Com quem? Com os judeus. Jesus está dialogando com os judeus. Então, o diálogo de Jesus com os judeus. Para o texto não ficar fora do contexto, né? Como fazem a maioria dos protestantes. Bem, a pedido desse irmão, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Aí você vê o verso 30. Ó. Põe na tela, diretor, o verso 30 do capítulo 8 de João. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. 31. E Jesus dizia aos judeus, veja aí, que era com judeus que nele creram. Se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Volta para mim, diretor. Aqui, meus irmãos, não precisa nem de explicação se quiser ver o diálogo de Jesus com os judeus. Mas nós vamos frisar na pergunta desse irmão que nem mesmo protestantes sabe, a maioria, não sabe a interpretação disso aqui. É fácil pegar isso aqui, é fácil ir para o capítulo 14, verso 6 e dizer, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, conhecereis a verdade. Outro dia Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade e ele não responde nada. Nós sabemos que Jesus é a verdade. Nós sabemos que a Trindade é a verdade. Nós sabemos que a igreja é a verdade. Quer dizer, a igreja, ela nos dá a verdade, mas que ela é coluna dessa verdade. E logo ela sendo coluna dessa verdade, quer dizer que a igreja entre nós e Cristo tem que ter essa coluna, que ela está ligada à verdade, nos transmite essa verdade. Logo o protestante, quando ele prega esse versículo, ele prega o sola Cristo. Ele está ensinando o sola Cristo. Ele está falando que não precisa da igreja para se salvar. Ele está falando que não precisa de sacramento para se salvar. Não é? É a mentalidade protestante com esse versículo, é esse. Mas, no entanto, veja o anterior. Outra vez, põe na tela, diretor. O antes, ó, que é o 31. Jesus dizia aos judeus que creram nele. Que nele creram, aliás. Abre aspas. Se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Volta para mim, diretor. Veja aqui. Para começar, o protestante, ele prega, ele ensina deturpadamente o versículo 32, sem prestar atenção que eles são é impossível a um protestante viver o 31. Porque Jesus disse, se permaneceres na minha palavra. O protestante acha que isso aqui é a sola escritura. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é impossível o protestante viver.
Porque se nós formos ver essa palavra de Jesus, cadê a palavra de Jesus? Onde é que está escrita aqui a palavra de Jesus quando ele está falando aqui com os judeus? Quando ele está dialogando aqui, cadê a palavra de Jesus? Onde é que está escrito? Em canto 1. No entanto, esse já é o 4º vídeo, meus irmãos, que eu estou gravando. Minha garganta não está muito boa. No entanto, que eu e você possam perceber isso aqui, que ele é completamente fora de contexto, pela visão protestante. Porque o protestante, ele é impossível viver a palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus aqui é a voz da igreja. Essa palavra de Deus aqui, a minha palavra, que Jesus está falando, permanecer na minha palavra, é a voz que está com a igreja dele. Quem é que tem essa voz? A igreja. E um dia a igreja resolveu escrever essa voz que não é toda a voz, é um pouco. Está aqui a Bíblia Sagrada, com os 27 livros, o Novo Testamento. É um pouco dessa voz, não é toda, porque João disse, se fosse para escrever toda a voz de Cristo, o livro do mundo não ia conter. Então quer dizer que é sagrada tradição, aquilo que a igreja ensina, como doutrina, também com uma pequena parte, que é os 27 livros do Novo Testamento. Entende? Então é impossível de um protestante estar atualizado com isso aqui, conhecereis a verdade. Para o protestante é o sola Cristo. E não pode ser o sola Cristo. Não é o sola Cristo. Então o versículo 32 está ligado ao 31. Se permanecer na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Por isso ele elege os 72 discípulos no capítulo 10 de Lucas. E claro demais para nós, isso está óbvio. Não é? Veja. Se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou como diz aqui, vos livrará. Na tradução da Ave Maria. Você está vendo aí? Então, descontextualizar para mentir, para ensinar errado, tem muito. Tem muitos que fazem isso. Então logo nós estamos vendo que permanecer na verdade, permanecer na palavra, e da maneira em que a Santa Mãe Igreja ensina, é que torna, meus amigos... Deixa eu ajeitar aqui o microfone que desandou. É o que torna, meus amigos, difíceis de entender e de compreender. Porque fica totalmente fora de contexto. Dentro do texto, permanecer na palavra. Aí o protestante vai dizer, a palavra é a Bíblia, é a sola escritura. Aí convence o católico sem conhecimento. Católico não sabe nem qual é a mão direita e nem a esquerda, é mesmo, é verdade. E só o protestantismo vive a sola escritura, só o protestantismo tem a Bíblia. A Bíblia foi feita por Lutero no século XVI, no ano 1500, e não sei o que, em mente. A Bíblia foi feita por Lutero, a Bíblia é um livro católico. Todo o Novo Testamento. Então essa é a verdade do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É entender que fora dessa igreja, que tem o condão e a voz que salva, que é a voz de Cristo, quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10,16, é por aí, meus irmãos. É por aí que a graça acontece. É por aí que você discerne a coisa. Entende? Então, conhecer a verdade, permanecer na minha palavra. Que palavra? Essa palavra poderia abranger o que a igreja ensina? Os sacramentos. Que ela é sustentáculo, ela sustenta. Porque é coluna.
dessa verdade. 1 Timóteo 3,15. Então você vai perceber que a igreja diz a centralidade da fé é a Eucaristia. Aí você olha até para a Sagrada Escritura. Em João capítulo 6, a partir do versículo 50 ao versículo 58, Jesus vai ensinar sobre sua carne e seu sangue. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Que protestante aqui ensina isso? Nenhum, porque protestante vai ensinar que é símbolo, representação. Aonde é que está escrito na Bíblia símbolo, representação? Em nenhum canto. Por isso que protestante não tem o condão e o direito de dizer: conhecereis a verdade vos libertará, porque nem ele conhece. Protestante vai dizer que Jesus está presente, vive real na Eucaristia? Corpo, sangue, alma e divindade? Vai dizer? Não vai. Então está desconstruindo, descontextualizando o texto. Porque o versículo 31, ele que faz brotar o 32. O versículo 32 brota do 31. Não existe o 32 sem o 31. Porque está dizendo aqui, para os que creram nele, veja. Para os que creram nele, ó. Para os judeus que creram nele, se permanecer na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Aí que vem o conhecereis a verdade. Então, permanecer nessa palavra de Jesus e assegurar, não, Jesus disse, é minha carne, é meu sangue, é meu corpo. E fazer isso hoje, só quem faz é a Igreja Católica. Então, meus irmãos, quando o protestante dizer isso, conhecereis a verdade vos libertará, você diz, e o versículo 31? E o versículo 31, por que não fala no 31? O 31 disse, permaneceis da minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. E vocês não permanecem na palavra, porque a palavra diz, confessar pecado a homem. João capítulo 20, versículo 21 a 23. Porque a palavra diz, se não comer a carne e o sangue de Jesus, não entra na vida eterna. João 6, 54. Porque a palavra diz, se não for batizado, também não entra no reino. João capítulo 3, versículo 5. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Porque João capítulo 20, versículo 21 a 23 diz, se nós não confessarmos a um padre, nós não confessarmos a um bispo, a igreja apostólica do Senhor, nós não teremos nossos pecados perdoados. Então não diga, protestante, que vive a palavra de Deus que não vive, anda com ela debaixo do sovaco, arrancando cabelo, e nada mais do que isso. Pacata. Ou não? Me diga que não? Dizer que vive a Bíblia, que prega uma tal de uma sola escritura, falsa, mentirosa, que não vive, não vivem. É fácil. Basta andar com ela debaixo do sovaco. Quando abre, não sabe. Não sabe o que significa nada por nada. Porque quando abrem a Bíblia e começam a falar, logo um versículo automático já vai para a sua língua. 2 de Pedro 3,16. Para deturpar. E nada mais do que isso. Deturpar. Por isso o protestante chega no comentário, não tem argumento bíblico nenhum. Nos comentários, não dá versículo nenhum ali. Aí vai dizer, tá proibido a adoração de imagem, como católico adorasse imagem. Oh, meu Deus, coitado. Aí tá a cegueira. Protestante lê Bíblia, protestante não entende o que tem dentro da Bíblia. Não entende. Lê, aí diz, ó, imagem de escultura. Aí abrange todas as imagens. Não é para fazer imagem do que há em cima no céu. Só sabe citar o 12, o 20, aliás, do Êxodo. Não é fazer mais escultura que está em cima no céu. Não sabe que aquele céu é o céu firmamento. Mas eles interpretam como se fosse o céu glória. Prova é que é o céu firmamento. Que em Deuteronômio 4,19 diz, quando olhares para o céu, às vezes as estrelas, o sol, a lua e todo o exército do céu, cuidado para não se prostrar ou não fazer alguma imagem para adorar. Aí Deus manda, passando 3 folhas para frente, no capítulo 25, 18, fazer a imagem do que está no céu glória. Então Deus para o protestante, ele se contradiz, né? Porque Deus está proibindo de fazer imagem, mas mais na frente, 3 folhas, no 25, 18, manda fazer imagem. Não, meus irmãos, Deus não se contradiz, em lugar algum.
é que Deus proíbe fazer imagem do que está no céu firmamento. Aquilo que os nossos olhos veem. Depois diz, ninguém na terra, quem está aqui na terra. A Virgem Maria está aqui na terra? Não. Jesus Cristo está aqui na terra? Não. Os santos estão aqui na terra? Não. Estão no céu, glória. Não está proibido fazer imagem do que está no céu, glória. Então, veja, o protestante não vive a Bíblia. E ainda prega uma sola escritura. E o mundo desenha que o protestantismo vive a sola escritura, vive a Bíblia. Mentira. Então, aí o nosso irmão pediu aí esse verso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Você só conhece essa verdade para conhecer essa verdade através da Igreja de Jesus. Não é através de protestantes, não é através de seitas protestantes, não. Conhecer essa verdade é através da Igreja de Jesus Cristo. Só ela tem o condão, porque ela é sustentáculo dessa verdade. Ela tem essa verdade nas mãos para dar para mim e para você. Você só conhece essa verdade através da Igreja fundada por ele. A Igreja Una, Santa Católica, Apostólica e ponto final. Gente, conhecer. Conhecereis a verdade. Conhecer. Através da Igreja de Jesus Cristo. Aí você vai conhecer a verdade. Jesus presente, vive real na Eucaristia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que como deste pão viverá eternamente. A Igreja vai te ensinar perfeitamente. João 6,51. E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. E qual foi o apóstolo que pregou símbolo e representação depois? Nenhum. O próprio São Paulo vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Quem come do corpo do Senhor, sem considerá-lo, está comendo e bebendo sua própria condenação. Do corpo do Senhor. Jesus disse, este é o meu corpo, em Lucas 22:17, 22:19, este é o meu corpo que será entregue por vós. Aí, será entregue pela sua igreja, a igreja que ele fundou. Então não existe esse corpo, não existe essa carne viva fora da igreja que ele fundou. É símbolo e representação. Entende? Então não me diga que o protestantismo vive Bíblia, porque Bíblia eu conheço, não vive uma vírgula, certo? Tá aqui a resposta, né? O nosso irmão, lá do canal Tradição Católica e Debates, perdeu esse vídeo, porque eu gravasse um vídeo sobre isso, e eu gravei. Depois desse já vou trazer outro vídeo, a pedido do nosso irmão Rubens, sobre a questão da ressurreição, lá de Mateus, certo? Deus abençoe, não esqueça aquele like, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre veres.